Amém, meu irmão? Você está feliz? Aleluia! Está frio ou está bom a temperatura aí? Amém? Tá legal? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia nessa noite? Vamos meditar numa palavra de Deus nesse lugar. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam nessa noite. Que Deus os abençoe poderosamente. Os amados queridos, sintam-se em casa. Nessa família Rio de Avivamento, temos aqui essa incumbência da parte de Deus de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho nessa cidade, nessa nação, no nome de Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Os demais irmãos já amados do Senhor que caminham conosco aqui, Deus os abençoe. Glórias a Jesus. Querido, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Muito obrigado, irmão. Em João, no capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Aleluia. E o versículo 19. João, capítulo de número 20, versículo 19. Glórias sejam dadas a Cristo. Amém, meu irmão? Está sendo projetado também ali no Data Show. Nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Glória a Deus, paz seja convosco. Amém, glória a Deus, aleluia. Querido Pai, eu peço a Ti nessa noite, Senhor, me usa, Pai, aqui, que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha me usar. Fala com a Tua igreja, Senhor, que sejamos impactados pelo poder da Tua palavra, meu Deus. É o que eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, nesse mês de abril, nós estamos celebrando a Páscoa, amém? E a Páscoa, ela não é chocolate, a Páscoa não é coelho, a Páscoa fala da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Ele é Senhor de alguém aqui nessa noite? Louvado é o nome de Jesus. E eu gostaria nessa noite, irmão, de falar um pouco sobre a trajetória de Jesus Cristo até a sua ressurreição. E quando nós lemos a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 5 a seguir, a Bíblia diz em Filipenses que Deus, mesmo sendo Deus, falando de Jesus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou a sua forma divina. Ele desceu aqui e se fez semelhante ao homem. Ele andou, se vestiu de carne, querido, e andou entre nós, sentiu o que nós sentimos, experimentou o que nós experimentamos. A palavra de Deus diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Então, irmãos, esta é uma palavra que vai se cumprir, amém? Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e vai declarar naquele dia: Tu és o Senhor
para a glória de Deus Pai. Glória a Deus que eu e você não precisamos esperar esse dia. Hoje mesmo nós já declaramos que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, Ele se despiu da sua glória, da sua majestade. Ele desceu do céu, meu querido, e veio estar aqui entre nós. A palavra de Deus diz que o Pai ofereceu, o Pai traçou um plano na eternidade, para que eu e você pudéssemos ser remidos, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. E o plano, querido, era enviar o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse plano foi do Pai, executado pelo Filho, e é aplicado hoje pelo Espírito Santo, aleluia. É por isso que numa noite como essa, nós estamos reunidos aqui, e o Espírito Santo, ele se manifesta e toca na sua vida, porque ele está aplicando aquilo que foi consumado, foi realizado, manifestado há 2021 anos atrás, na cruz do Calvário e na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmão, a Bíblia diz para mim e para você que nós temos um sumo sacerdote. Em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15, a Bíblia diz que eu e você, nós temos um sumo sacerdote que experimentou, que passou por todas essas tentações, essas avalanches, esses levantes, mas ele passou perfeitamente. Em nada ele pecou, aleluia. A Bíblia diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu quero dizer, o Senhor Jesus sabe o que você está passando. O Senhor Jesus já sentiu o que você sente. O Senhor Jesus foi tentado, querido, de uma forma como eu e você jamais podemos imaginar de sermos tentados. Mas mesmo passando por tudo isso, querido, a Bíblia diz, mas sem pecado, aleluia, mas sem pecado. Ele foi obediente, ele foi perfeito, ele era imaculado, ele nos representou diante do Pai e ele venceu. Glória a Deus. É por isso que você e eu somos vencedores, porque Jesus, o nosso representante, venceu, aleluia. Tem vencedor aqui nessa noite? Então levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ele venceu. Você tem alguém, querido, que se compadece, que experimentou, alguém que trilhou esse caminho e venceu, e é poderoso. E eu gostaria de falar um pouco dessa trajetória de Jesus Cristo nessa noite. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando estava com os seus discípulos, quando ele estava com aqueles que ele escolheu, ele disse para os seus discípulos, nós vamos para Jerusalém agora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos fariseus, dos religiosos, será entregue nas mãos dos principais sacerdotes. Eles vão escarnecer, eles vão humilhar, vão condenar. Importa que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia. Os discípulos, eles não entendiam essa palavra de Jesus, mas chegado a Páscoa, querido, chegado os dias dos pães asmos, o Senhor Jesus sabia que a cruz já estava preparado para ele. A Bíblia diz que ele chamou Pedro e chamou João e deu ordens para eles. Vão lá a certo lugar, a determinado lugar, conversa com este homem. Jesus deu os detalhes e ele vai mostrar para vocês um lugar preparado, e ali nós vamos celebrar a Páscoa. E dito e feito, como o Senhor Jesus falou, assim aconteceu. Então na Páscoa, irmão, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que Jesus estava ali na mesa, com os seus discípulos, os apóstolos, os 12, escolhidos pelo Senhor. E nessa passagem da Santa Ceia, meu irmão,
eu destaco aqui 3 pontos para nós nessa noite. 3 lições eu destaco aqui na ceia do Senhor, na Páscoa. E eu quero chamar a sua atenção. Você sabe que quando Jesus, ele estava ali com os seus discípulos, ceando na Páscoa, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que os discípulos, eles discutiam entre si, para saber quem era o maior. Quando Jesus estava ali com o cálice, quando Jesus estava ali com o pão, a Bíblia diz que os discípulos, meu irmão, a palavra diz que eles discutiam na mesa, entre eles, para saber quem era o maior. Eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, os demais discípulos, brigando e dizendo, eu sou o maior, porque eu estava com o mestre quando aconteceu isso. Aí o outro se levantou e disse, não, eu sou maior, porque eu expulsei aquele demônio quando o Senhor nos enviou. O outro disse, não, mas vocês não participaram disso aqui, ó. Eu sou o maior. Então, querido, olha só o que estava acontecendo. Olha só o que estava acontecendo na Santa Ceia. Atitudes de criança, atitudes de menino. Jesus se levantou e disse, olha, no mundo lá fora, os governantes, as autoridades, eles governam. E aquele que é menor obedece, serve, mas com vocês não vai ser assim. Com vocês é diferente. O menor é que vai ser o maior. Aquele que não exerce autoridade, aquele que não exerce é que vai governar, porque com vocês é diferente. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus o menor é o maior, e aquele que se acha maior é que o menor. Aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus humilha. O que eu quero chamar a sua atenção, meu querido, e o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, é que no momento que esses discípulos deveriam ser mestres, deveriam estar maduros por tudo que passaram na presença de Deus e contemplaram na presença de Jesus Cristo, eles ainda necessitavam de leite, eles ainda necessitavam de mamadeira, porque eram crianças espirituais. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui. Talvez há pessoas aqui nessa noite que já deveriam ser mestres, já deveriam ser maduras, mas ainda estão engatinhando, ainda estão necessitando de leite, ainda estão necessitando de bico, ainda estão necessitando de mamadeira. O Senhor está falando para você, é noite de você crescer, aleluia. É noite de você amadurecer, é noite de você, querido, começar a galgar, a caminhar, a subir degraus mais altos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Vendo tudo aquilo e experimentando tudo aquilo que eles experimentaram com Cristo, eles discutiam para ver quem era o maior. Querido, o maior é Jesus Cristo, aleluia. O maior na minha e na sua vida é o Cordeiro, é Cristo. Se eu e você somos alguma coisa, é porque a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor alcançou você. Esse é o primeiro ponto, meu irmão, que eu destaco aqui. O segundo ponto, querido, é Judas Iscariotes. Imagina você, Jesus está ceando com eles. Jesus tomou a bacia. Jesus se vestiu ali com aquela toalha, se cingiu para lavar os pés dos seus discípulos. Mesmo vendo Judas Iscariotes, que logo mais iria lhe trair. E a Bíblia diz que Jesus deu um bocado, deu uma parte para Judas, e quando isso aconteceu, a palavra diz que Satanás entrou no coração de Judas, e Judas saiu daquele local para trair Jesus, para entregar Jesus. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo,
infelizmente, muitas pessoas têm tido a mesma postura de Judas Iscariotes. Muitas pessoas nessa pandemia, elas não vêm mais aos cultos, elas viraram as costas para Jesus. E eu não estou somente falando de vir ao culto, porque eu entendo essa questão da pandemia, eu entendo que não pode haver aglomeração, mas não é somente isso. Muitas pessoas pegaram esta pandemia e estão agora longe das coisas do Senhor, viraram as costas para Jesus. Elas pegaram esta situação como uma amuleta, como, sabe, para fugir da presença do Mestre. E hoje se encontram, talvez murmurando aí fora. Se encontram aí fora, talvez, cadê Deus? Onde está o Senhor? Deus não existe mesmo, porque tudo isso são pessoas que têm tido a postura de Judas Iscariotes. Mas glória a Deus que nessa noite aqui, querido, há um outro grupo que eu vou ministrar aqui. Quando Jesus falou, entre vocês, alguém que vai me trair, a palavra de Deus diz que Pedro foi até João e disse para João, pergunta para o mestre, quem é que vai traí-lo? E a palavra do Senhor diz para mim e para você em João, no capítulo 13 e no versículo 25, que João colocou a sua cabeça no peito de Jesus e perguntou, mestre, quem é? Então eu quero destacar aqui nessa noite que há um grupo, que é o grupo da intimidade, aleluia. Há um grupo que é o grupo da comunhão, é um grupo que está no peito de Jesus Cristo nesse tempo, e está experimentando do amor, da graça, está experimentando da glória de Deus. Nós encontramos aqui, querido, 3 grupos, 3 pontos. O grupo das crianças que brigam entre si para ver quem é o maior, o grupo dos traíra que estão virando as costas para Jesus, mas contrapartida ao grupo daqueles que estão próximo, daqueles que querem comunhão, daqueles que querem adorar, daqueles que querem servir. E glória a Deus, você está aqui nessa noite, porque isso mostra que você é do grupo do apóstolo João, que quer se aproximar mais e mais do seu Salvador, aleluia. Glória a Deus, meu irmão, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha comunhão com o Senhor, faça o que ninguém faz. Tinha 12 discípulos, mas só um colocou a cabeça no peito de Jesus Cristo. Só um se aproximou daquela forma. Só um abraçou daquela forma. Por isso Jesus dizia, esse é o meu discípulo amado. O discípulo amado era João, querido, porque João fazia o que os outros discípulos não faziam. João era o único apóstolo que estava na cruz lá, juntamente com a mãe, com Madalena. Era João. Então faça, meu irmão, o que o outro não faz. Vai aonde o outro não vai. Em comunhão, em intimidade, em relacionamento com o seu Salvador. Aleluia, Jesus Cristo. Tem alguém que anseia aqui mais comunhão com o Pai? Tem alguém que tem sede e fome da glória de Deus, que quer experimentar mais do Espírito Santo? Tem alguém aqui? Aleluia. Glória a Deus, você não serve a um Deus morto, não, é um Deus vivo, um Deus que abraça, um Deus que se manifesta, um Deus que pega na sua mão, que derrama sobre você amor, glória e graça, meu querido. Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo, aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que depois desse acontecimento na Santa Ceia, eles cantaram um hino. Imagina só o louvor que eles entoaram a Deus. Depois de cantar esse hino, eles se dirigiram para o Monte das Oliveiras e chegaram em um lugar chamado Getsemane. Como é que é o nome do lugar? Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? Prensa do óleo. Lugar de espremer, lugar de azeite, prensa do óleo. Aquele que possui toda a unção, todo o óleo, glória a Deus, o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, está indo agora para um lugar onde ele vai ser esmagado, ele vai ser pressionado.
A palavra do Senhor diz que Jesus olhou para os discípulos e os chamou. Disse para os discípulos: vocês fiquem aqui. Venha comigo, Pedro, Tiago e João. Jesus se retirou e disse para os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, orai comigo, vigiai. Jesus saiu da presença deles e foi para um lugar retirado. E disse: Pai, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A palavra diz que Jesus foi até os discípulos e os achou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E Jesus falou para ele: nem a uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos fazer um propósito, sabe como, irmão? O propósito da oração, de orar incessantemente. Você vê muitas campanhas por aí afora, campanha disso, faça a campanha da 1 hora de oração todos os dias, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. É o que a igreja precisa, é orar, glória a Deus. É o que é necessário, é nós nos trancarmos no nosso quarto, botarmos um fundo musical, um louvor e adorar ao nosso Deus, e experimentar da glória do nosso Deus. Nem uma hora pudeste orar comigo, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Oração, glórias a Jesus. Eu não sei como é que está a sua situação. Aqueles que estão vendo pela live ou que vão ouvir essa palavra. Mas se tranque um pouquinho no teu quarto lá e ora ao Senhor. Se tranque um pouquinho lá no seu quarto e glorifique a Jesus. Ore a Jesus. Talvez o Senhor esteja falando para nós aqui nessa noite. Nenhuma hora pudesse orar comigo, orai e vigiai. Nem meia hora, nem 15 minutos, filho. Talvez passe a semana de segunda a domingo, e você nem meia hora, nem 10 minutos, nem 15 minutos, nem abriu a Bíblia para ler. Como é que nós vamos ser fortes espiritualmente dessa forma? Como é que nós vamos, querido, avançar? Irmão, Jesus orava. Se Jesus orava, eu e você também devemos orar, aleluia. Ele nos deixou o exemplo de homem de oração. Ore ao Senhor, adore ao seu Cristo, glorifique a Ele. Quando você ora, meu irmão, você recebe renovo, você recebe poder de Deus, você recebe do amor do Pai, para você continuar perseverando, para você continuar servindo, para você continuar avançando. É oração, é meditação da palavra de Deus. O Senhor Jesus fez isso por 3 vezes. Ele saiu da presença deles, orou, pediu para o Pai. E quando Jesus estava nessa situação, meu irmão, a pressão sobre Cristo era tão poderosa, tão forte, que a palavra de Deus diz que ele começa a suar sangue. O seu suor se transforma em gotas de sangue. Jesus não podia morrer naquele momento de um infarto. Jesus não podia morrer ali, querido, de um AVC, um ataque cardíaco. Ele não podia morrer, porque a cruz já estava preparada para ele. Então a pressão, meu irmão, foi tão forte que começou ele a suar sangue. No Getsemane, Jesus já representava eu e você. Do Getsemane até a cruz, ele substituiu eu e substituiu você. Era para você suar sangue, você sabia disso? Era para nós suarmos sangue. Tamanha pressão, tamanha, querido, a distância que estávamos do Deus Todo-Poderoso devido aos nossos pecados, mas Ele decidiu ir no seu lugar.
E o estresse daquele momento, a opressão de Satanás, querido, a carga que estava sobre os seus ombros, a minha alma e a sua vida, sobre a vida de Cristo naquele momento, o sangue começa a escorrer sobre a sua face. Imagina só Jesus colocando a mão na testa, olhando e vendo sangue, querido. Mas mesmo assim ele disse: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele, tendo nos amado, nos amou até o fim. Alguém pode glorificar? Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo, aleluia. Maravilhoso Jesus. Quando Jesus olhou, meu irmão, aquela situação, pegou os seus discípulos dormindo. A Bíblia diz: levantem-se, é chegado a hora das trevas. O traidor se aproxima. E lá veio Judas Iscariotes, juntamente com os principais sacerdotes, com guardas, veio com espada, com porretes para prender a Jesus Cristo. E quando eles se aproximaram de Jesus Cristo, meu irmão, quando eles se aproximaram do Senhor, o Senhor perguntou para eles: a quem vocês buscais? Quem vocês estão procurando? Eles disseram: nós procuramos Jesus o Nazareno. Nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Quando Jesus falou: sou eu, a palavra de Deus diz em João que eles caíram por terra. Porque quando Jesus falou sou eu, Jesus não falou como um homem somente, mas ele falou como Deus Todo-Poderoso. E quando ele falou sou eu, aquele impacto, aquela palavra fez com que todos aqueles soldados caíssem por terra. Então Jesus perguntou novamente: quem vocês estão procurando? A Jesus Nazareno. Imagina ele se colocando de pé novamente, se levantando: sou eu, mas deixam esses ir, para que se cumprisse a palavra: nenhum dos que me deste se perderam. E então, meu irmão, Judas beija Jesus, Jesus se entrega, e Jesus é levado para a crucificação, para um momento onde ele seria ali julgado e condenado. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é levado até o sumo sacerdote Anás, que não era o sumo sacerdote naquele tempo. Quem era sumo sacerdote agora nesse período era Caifás. Mas Jesus é levado até Anás. De Anás, Jesus é levado para Caifás. No dia seguinte, ele fica diante do Sinédrio. Depois ali do Sinédrio, ele é levado até Pilatos. De Pilatos ele é levado para Herodes, e depois de Herodes, ele novamente vem para ser julgado por Pilatos. Certa vez eu estava meditando sobre essa passagem, há muito tempo atrás, e Deus me deu uma palavra. Deus falou no meu coração sobre a 7ª audiência de Jesus Cristo. Porque Jesus, querido, ficou diante de 6 audiências humanas, mas diante do Pai Todo-Poderoso na sua 7ª audiência. Ele foi diante de Anás, primeiro. Ele foi diante de Caifás, segundo. Ele foi diante do Sinédrio, 3. Ele foi diante de Pilatos, 4. Ele foi diante de Herodes, 5. Novamente ele é julgado por Pilatos, 6. E então diante do Deus Pai Todo-Poderoso na cruz, 7. Ele escapou todos aqueles, mas na 7ª ele morre. Porque quando Deus olhou para Cristo Jesus naquela cruz, ele viu os meus e os seus pecados. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando ele estava diante de Pilatos, ele queria mais a glória. Pilatos queria a aprovação dos judeus. Ele sabia que Jesus estava sendo injustiçado, que era inveja, mas mesmo assim ele não quis ouvir aquela palavra. Mesmo assim ele não quis abrir mão, e ele entregou para eles serem condenados. Ele entregou Jesus para ser morto, para sofrer.
A palavra do Senhor diz que Pilatos manda Jesus para o açoite. E Jesus, meu querido, foi ser açoitado. Amarraram os pés, as mãos de Jesus, pegaram um açoite, uma chibata, que se chama azorrague. Como é que é o nome do açoite? Azorrague. Esse azorrague, os ensinamentos dizem que havia nele pontas de osso, havia tiras na sua ponta, tinha metais, lâminas. E cada vez que aquilo cada chibatada daquela que vinha sobre as costas de Jesus, ficavam 12 perfurações nas suas costas. O apóstolo Paulo disse que tomei uma quarentena de chibatadas menos uma, assim como o meu mestre. Ou seja, Jesus levou 39 chibatadas. Jesus levou 39 açoites daquele com o azorrague. E os estudos dizem que ficaram nas costas de Jesus mais de 460 perfurações. Então o sangue escorreu pelo seu corpo somente ali no momento dos açoites. Imagina só, querido, que situação, que cenário. O meu e o seu Salvador, o meu e o seu Cristo, onde era para nós estarmos ali, mas ele foi ali sendo transfigurado, ele foi ali sendo moído, ele foi ali, querido, sendo humilhado, derramando o seu sangue por nós. A palavra de Deus diz que quando Jesus sai desta situação, os romanos, os soldados romanos que estavam, já creio eu, possessos de espíritos malignos, eles pegam uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho, querido, tinha de 8 a 9 centímetros. E eles colocam sobre a cabeça de Cristo. Eles puseram essa coroa na cabeça do Senhor. E com uma cana, eles encaram na sua testa. E o sangue escorreu na sua testa. Jesus já estava todo alanhado dos açoites. Jesus agora tem uma coroa de espinho. E eles vestem Cristo Jesus com um manto e se prostram diante de Jesus, zombando dele. Salve o rei, salve o rei. Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Ele fez isso pela sua igreja. Ele nos amou de tal forma, meu irmão. Não foi um amor somente de palavras, mas foi um amor de atitudes. Foi um amor de sangue. Foi um amor de vida, aonde Ele doou a sua vida por você. E nós muitas vezes estamos passando por uma situação tão minúscula, pequena, e nos perguntamos: será que Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo? A cruz é a prova do amor do Pai por você. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, e você vai ver se Deus te ama ou se Ele não te ama. Jesus é condenado, Jesus é levado para a crucificação. Eles escolhem um homem de Cirene, o Cirineu, para ajudá-lo, porque Jesus não ia dar conta de levar aquela cruz, querido, totalmente completa. Era só uma parte. E ele talvez, quando ele estava a caminho, sendo auxiliado, eu penso que muitas vezes ele deve ter caído. Ele deve ter tombado com aquela cruz pelo peso, pelo seu corpo já está totalmente debilitado, totalmente moído. E a palavra do Senhor diz que eles levam Jesus para aquele monte, para o Gólgota, para crucificá-lo. Pregam suas mãos, pregam os seus pés, o sangue é derramado, o sangue é vertido. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 27. Mateus capítulo de número 27. E o versículo 45.
Mateus capítulo de número 27 e o versículo 45. A palavra diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Nessa passagem aqui, eu destaco alguns pontos para nós aqui nessa noite. Eu destaco primeiramente, houve trevas. De meio-dia até 3 horas da tarde, houve trevas. O tempo fechou, querido. Trevas. Sabe por que houve trevas? Para que hoje você pudesse experimentar luz. Aleluia. Houve trevas, querido, naquele momento, para que hoje eu e você pudéssemos ser a luz deste mundo. Para que hoje a sua casa seja iluminada, seja de luz. Jesus teve que experimentar treva. Por isso a Bíblia diz que Ele nos transportou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Então, irmão, viva na luz, viu? Viva na luz. A sua casa é uma casa de luz. Você é luz desta terra. Você é luz, porque toda treva Jesus experimentou por você. Aleluia. Você é luz. Seja luz aonde a planta dos seus pés pisar. A palavra de Deus diz que Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que desamparaste? Sabe por que ele foi desamparado? Para hoje acolher eu e você. O Pai olhou para Cristo e virou as costas para ele, porque os meus e os seus pecados estavam sobre ele. E o Deus Pai Todo-Poderoso não contempla o pecado. Ele não tem comunhão com o pecado. O nosso Pai é luz, é perfeito, é santo, santo, santo. Mas por causa que os nossos pecados estavam em Cristo, o Pai o desampara naquele momento, para hoje acolher você, para hoje amparar você, para que hoje, quando você ali estiver no seu quarto, você diz: Senhor, eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo. A presença do Pai entra naquele ambiente e se faz presente na sua vida. Ele ampara você, Ele abraça você, porque um dia desamparou a Jesus Cristo naquela cruz. Jesus, irmão, experimentou tamanha vergonha, porque para os judeus em Israel, ele ficar daquele modo vestido era humilhante demais. Você não vê o judeu andando de bermuda, sem camisa, não. Eles eram cobertos, eles usavam mantos, eles usavam uma roupagem. E os estudos dizem que Jesus estava nu, praticamente na cruz. Isso era humilhante, é uma vergonha sem medidas. Ele foi envergonhado, para que hoje eu e você, e a sua igreja, fôssemos honrados na presença do Pai. Ele foi envergonhado daquela forma, irmão, para que hoje você pudesse se achegar na presença de Deus, no nome de Jesus, honrado, porque você foi remido e lavado pelo seu sangue. Glórias a Jesus. Eu e você não estamos despidos, eu e você não nos encontramos nus na presença do Pai. Nós agora estamos revestidos de Jesus Cristo. Aleluia. Você foi revestido dele.
Aleluia, é o que a palavra de Deus diz em Gálatas 3:27. Ele entregou o seu Espírito e morreu, querido, no meu e no seu lugar. E hoje o Espírito Santo vem e é derramado sobre nós. Nós temos o Espírito Santo morando no nosso coração. Aleluia. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Já estou caminhando para o término, para o final. Em João, no capítulo 20, o texto que nós lemos, e o versículo de número 19, a Bíblia diz que Jesus na cruz entrega o seu Espírito. Ele desce. Nicodemos, José de Arimateia, tomam o corpo de Cristo, colocam no sepulcro novo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia, e vivo está, e reina para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, amém. A morte não o deteve, glória a Deus. O selo colocado nas pedras pelos romanos foram tirados, arrancados, aquela pedra rolou e ele saiu triunfante daquele lugar, daquele sepulcro, e hoje a tumba está vazia, porque ele vive para todo o sempre. Aleluia, Jesus, ele reina e reina para todo sempre. Ele aparece ali para Maria Madalena, ele aparece para algumas pessoas, e agora vai se manifestar para os seus discípulos. Os discípulos estão presos, trancados, portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Aleluia. Meu irmão, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que muitas pessoas nesses tempos estão como os discípulos, trancafiados com medo dentro de casa. Mas o Senhor está entrando na sua casa, está dizendo: paz seja convosco. Aleluia. Porque maior é a presença de Jesus, meu irmão, do que qualquer vírus, pandemia, qualquer investida das trevas, qualquer homem, política e autoridade. Paz seja convosco. Lá fora os judeus estavam irados. O que houve? Roubaram o corpo dele. Ele é um mentiroso. Os judeus vieram pela madrugada. Os judeus estão presos com medo. Vamos morrer. Estão atrás de nós. Meu querido, maior é Cristo na sua vida. Lá fora pode estar caindo a casa, meu irmão, lá fora pode estar avalanche, mas Jesus é maior na nossa vida. Jesus é maior na sua vida, meu irmão. Aleluia. Paz seja convosco. Você sabe que a paz de Deus e a paz com Deus, a paz, querido, a paz com Deus nós temos por intermédio de Jesus, porque deixamos de sermos inimigos de Deus e passamos a ser filhos e amigos de Deus. Agora a paz de Deus, não são todas as pessoas que têm a paz de Deus. A paz de Deus é você experimentar paz no seu dia a dia, porque você sabe que a presença de Jesus é com você. É você sair daqui, querido, e ter uma semana de paz, porque a presença dele é na sua vida. Porque você sabe que Cristo não ficou aqui nessa igreja, mas que Ele foi com você para a sua casa. Ele foi com você para o seu trabalho. Ele foi com você para o seu estudo. Então você começa a experimentar a paz de Deus. Então você não tem somente a paz com Deus, mas você tem a paz de Deus. É a paz que Deus quer que você experimente nesse tempo. Glória a Deus. Deus tem paz para você. Conheça Cristo, confie em Cristo, permita que Ele reine sobre você, e você vai experimentar a
paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma paz que o mundo não pode oferecer, mas que está ali acesso para a igreja experimentar por meio do Espírito Santo. Aleluia! Tem alguém que está entendendo essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Se coloque de pé nesse instante, meu irmão. Nós vamos orar aqui nesse momento. Nós vamos orar porque o nosso Rei, Ele venceu. Aleluia.